Alô, amigos do Rede Esportiva, eu volto nesta semana com a bomba, justamente antes da reestreia do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Na reta final de preparação, o técnico Rogério Zimmermann resolveu pegar o boné, pediu demissão do Brasil e alegou problemas particulares. Mas a gente sabe que os motivos que o levaram a tomar esta decisão foram outros, que salários atrasados e também a saída do Marcinho. Um equívoco por parte do técnico que tem muita identificação com o clube e vai deixar o Chavante na mão, né? Antes da retomada aí na Série B do Campeonato Brasileiro, faltando 3 dias, ele toma esta decisão. Os problemas de atrasos salariais, por exemplo, eram piores no início deste recesso, né, quando começou a Copa América e parou a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil conseguiu o desbloqueio das receitas neste período, conseguiu pagar algo ainda de maio, vai concluir o pagamento nesta semana e ficará apenas o mês de junho. Apenas não é bem o termo, né, porque ainda fica complicado, mas a situação era pior lá atrás. Então, se ele tivesse que tomar esta decisão, para o seu próprio bem e para o bem do clube, deveria ser lá no início. E aí dava o tempo para que um outro técnico viesse para assumir o comando. Agora é hora de fazer deste limão uma limonada, né? O Brasil precisa olhar para frente, pensar no seu futuro e na situação que não será nada fácil na competição. Buscar um técnico ou manter até o próprio Gustavo Papa, que conheça a filosofia do clube, os jogadores que aí estão, e dar prosseguimento ao trabalho. Precisa também de alguém que traga um pouco mais de paz ao vestiário, uma tranquilidade, um elo entre direção e jogadores, né, que não tem sido o Quila e que o Giovanni Alcântara, que é uma boa pessoa, mas ainda não conseguiu ser exatamente este dirigente. Ainda precisa trilhar um caminho maior para que consiga também ter um entendimento deste tipo de situação e da gestão ali de vestiário e comissão técnica, né? Precisa de uma tranquilidade. O nome que se fala no momento e que já conversou inclusive com o presidente Ricardo Fonseca é o de Cláudio Fabrício Montanelli, que não é necessariamente um diretor ou um vice-presidente de futebol com aquele entendimento em relação a contratações e até para troca de informações com o técnico, mas é um gestor, é um cara que sabe trabalhar bem essa situação, sabe se comunicar com o torcedor e talvez seja um bom nome para aglutinar, para agregar neste momento que será bastante complicado. O Brasil tem um jogo fora, vai ter o comando do Gustavo Papa, que já deu uma boa resposta em situações adversas, daqui a pouco pode ir se firmando. Se é para trazer uma nova aposta, um técnico que demore muito tempo para se adaptar ao clube, ou que não tenha tanto comprometimento assim, como foi o caso do Paulo Roberto Santos, o Gustavo Papa, solução caseira, é a melhor para este momento, porque já conhece o grupo. Outro aspecto positivo, o Diogo Oliveira deverá ser titular. É jogador de técnica indiscutível, que já está com uma certa idade, né, uma idade um pouco mais avançada, mas que tecnicamente dá uma resposta muito melhor do que, por exemplo, o Murilo Rangel. E talvez com a troca de comando, né, e aí não teremos mais a teimosia do Rogério Zimmermann, quando todo mundo pede, ele resolve não fazer, pode ser que o Diogo seja melhor aproveitado e o Brasil passe a ter uma qualidade no arremate, no acabamento da jogada melhor, o que vem encontrando muitas dificuldades. Já falamos sobre isso anteriormente, né? O Brasil teve na arrancada da competição como principal dificuldade marcar gols. E talvez seja um começo aí com a presença de um jogador mais qualificado ali pelo setor para que volte a marcar os gols. A situação não é fácil e não será fácil até o final da Série B, mas precisa olhar para frente e apontar na solução e deixar de lado o foco no problema, e sim na solução para que as coisas melhorem daqui para frente.